paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Maiara, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você está no quadro Florescendo com Deus. Hoje eu vim aqui para contar o meu testemunho, a minha história de vida, quem é a missionária Maiara, como eu conheci o Senhor Jesus, como comecei o meu ministério. Venho contar tudo para vocês neste dia. E se você está sendo edificado através desses vídeos que eu tenho postado, que você possa curtir a minha página, que você possa se inscrever e também compartilhar com mais pessoas para que outras vidas possam ser edificadas. Bom, eu nasci em uma família não cristã, não nasci num berço evangélico, como nós dizemos, infelizmente, né? Porque muito bom é quando nós conhecemos o Senhor Jesus desde o nosso nascimento, desde o princípio da nossa história, mas na minha vida não foi assim. Na minha vida foi diferente. Eu sou natural de Patinga, Minas Gerais. Vivi em uma família, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. E desde o meu nascimento, até por volta dos meus 16 aos 17 anos de idade, eu vivi na cidade de Patinga junto com a minha família. A minha família praticava outra religião, uma religião pagã, uma religião que não seguia os preceitos da palavra de Deus, que não seguia aquilo que nós sabemos que é o certo, hoje que somos conhecedores desta palavra. E, infelizmente, eu passei por um longo período da minha vida nessa prática pecaminosa de adoração a deuses estranhos, onde ali os meus pais viviam essa prática também, recebendo entidades no seu corpo e praticando esta religião, cegos espiritualmente por acreditar que aquilo era o certo, que aquilo era o correto. Então nós vivíamos por um longo período da nossa história praticando este mal, esta prática religiosa que estava fora do padrão bíblico, fora do contexto da palavra de Deus. Por volta dos meus 12 anos de idade, nós vamos viver um tempo muito difícil. Os meus pais vão se separar e então, por causa deste divórcio, por causa dessa separação, eu e a minha mãe vamos passar um período de muitas dificuldades e um período de muita tristeza e de muita luta. Neste período, a minha irmã, que é a missionária Cristiane, já estava casada, então na casa vivia somente eu e a minha mãe e o meu pai. E após o meu pai sair de casa, então vivia somente eu e a minha mãe. A minha mãe ficou muito desesperada com toda aquela situação que ela estava vivendo. E ela então começa a beber bastante, começa a sair bastante, tentando se distrair, tentando tirar aquele peso, aquela dor que estava no seu coração, com bebidas, com festas. E então ela começou a ficar de uma forma que trazia muita angústia e muita tristeza para todos nós. E eu então, apenas uma menina de 12 para 13 anos de idade, me vi perdida, me vi sozinha, sem direção. E então, naquele momento, nós estávamos sem saber para onde ir, o que fazer diante daquela situação que nós estávamos vivendo. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso. E o Senhor, Ele prepara todas as coisas quando Ele quer abrir os nossos olhos, quando Ele quer nos chamar para viver uma vida com Ele e verdadeiramente conhecer quem Ele é. E então eu tinha, na verdade, um tio, e tenho ainda hoje, que morava nos Estados Unidos da América. E ele então, vendo a nossa situação, juntamente com a sua esposa, a tia Simone, vendo toda aquela situação que nós estávamos vivendo, eu e a minha mãe, ele resolve então nos ajudar e nos tirar do Brasil e nos levar para os Estados Unidos da América. E então agora, eu e a minha mãe conseguimos o visto. Para a glória de Deus, não fomos ao consulado, o Senhor preparou tudo e nos entregou o nosso visto em casa. E nós fomos então partindo para os Estados Unidos da América com esperança no nosso coração, com desejo de vencer, com desejo de recomeçar a nossa vida, de recomeçar a nossa história. Quando nós estávamos preparando tudo para a nossa ida aos Estados Unidos, a minha mãe, então agora vai pedir que a minha irmã pudesse então destruir aquele local onde ela praticava aquelas práticas religiosas, daquilo que ela cria.
e ela vai pedir que a minha irmã então pudesse destruir todos aqueles ídolos, pudesse queimar aquelas roupas, porque ela estava indo embora e não poderia levar nada. Mas não sabendo ela que tudo já era o Espírito Santo trabalhando para a sua libertação e para a sua nova vida com Deus, com o Espírito Santo. Partimos então para os Estados Unidos da América com coração cheio de sonhos, de esperança, de que tudo melhoraria, que a nossa vida ali daria um grande começo e que o Senhor então faria novas coisas em nós. Mesmo nós não conhecendo o Senhor, mas dentro do nosso coração, a nossa fé e a nossa esperança estava grande de que tudo melhoraria quando chegássemos ali naquele país. Só, meus queridos, que quando nós chegamos ali, passado alguns meses, nós vamos viver algo muito terrível na nossa vida que a minha mãe não esperava viver e nem eu esperava viver. Porque a nossa vontade e a nossa esperança é de que quando nós chegássemos ali naquele país, a nossa vida ia mudar. Nós íamos trabalhar, nós íamos conquistar os nossos sonhos, mas vamos passar por uma provação muito grande na nossa vida, quando de repente eu comecei a ficar muito doente. Eu comecei a perder a minha memória, eu comecei a ficar insana, a ficar como louca, não conhecia mais as pessoas e fiquei muito doente, muito agitada. A minha mãe, então, agora com a minha família, se vê num desespero muito grande diante daquela situação, porque não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Ela começa a procurar recursos na medicina, começa a procurar os médicos para que os médicos pudessem fazer alguma coisa por mim, mas eles nunca tinham uma resposta concreta. Nunca nos diziam verdadeiramente ou falavam para minha mãe o que eu tinha, o que estava acontecendo comigo. Eu estava totalmente insana, nervosa, agitada, às vezes queria correr, queria morder, queria fazer coisas terríveis. E então a minha mãe começa a se ver em um desespero total. A vida dela então agora se torna um caos. Ela vai ter que viver em torno de mim, por mim, cuidando de mim, não podendo trabalhar direito, tendo que trocar turnos e horários para que pudesse estar comigo. A vida da minha mãe vai se tornar algo que ela não esperava. Naquele momento aquela mãe se vê desesperada. Então algumas pessoas começam a ir até a minha casa, pastores, padres, várias pessoas começam a nos visitar, espíritas e pessoas de várias religiões, começam a orar por mim, rezar por mim, cada um com a sua reza, com a sua crença, mas nada resolvia o meu problema. Eu ia de mal a pior. A minha mãe se vê num caos e se vê num desespero muito grande e não sabia mais o que fazer. Mas um belo dia, aquela mãe desesperada resolve entrar para o quarto e orar e falar com Deus. Ela faz a sua oração da forma que ela sabia, ela fala com Deus da forma que ela conseguia falar com Deus, porque ela já estava desesperada, sem saber mais o que ela iria fazer com aquela situação. E quando ela dobra os seus joelhos e ela ora a Deus e ela pede a Deus uma resposta, e ela diz: Deus, se o Senhor existe, fala comigo, me ajuda, me socorre nessa situação. E foi quando o Senhor vai dar uma resposta para aquela mãe. Através da palavra de Deus, ela abre o texto e Deus vai falar com ela no livro de Isaías, no capítulo de número 41, do versículo de número 10 ao versículo de número 17, que eu quero ler com vocês aqui neste vídeo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearam contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Louvado seja Deus. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te prepararei trilho novo, que tem
dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão o espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os conflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus deu uma resposta para aquela mãe. E o coração da minha mãe começa a se alegrar e ela começa a ter esperança, ela começa a sentir algo diferente dentro dela. E começa então o Espírito Santo de Deus a trabalhar pela nossa cura e pela nossa salvação. A partir daquele momento, Deus começa a abrir as portas. Nós vamos conhecer um pastor, que na verdade são chamados de anciões, da igreja Congregação Cristã. E eles começam então a ir na minha casa e começam a orar, e a ele mais duas irmãs, e faziam orações por mim. Eu sou grata a Deus pela vida desses pastores, pela vida dessas pessoas que pagaram um preço por mim, oraram pela minha vida, e o Senhor começou a fazer um grande trabalho de libertação. Um belo dia aquele pastor disse que a minha mãe tinha trago algo do Brasil, que ela ainda precisava se desfazer daquilo, porque Deus queria fazer a obra completa nas nossas vidas, mas ela precisava largar tudo para trás. E então a minha mãe lembrou que ela tinha trago algumas guias e algumas coisas dentro da sua mala. E ela então vai pegar aquele mal, ela vai pegar aquilo que estava impedindo a obra de ser completa, ela vai quebrar, ela vai destruir, e então o Senhor começa a fazer aquela obra nas nossas vidas. Passado-se um tempo, a minha tia, que é a tia Rosa, vai então conseguir um contato de um pastor que estava naquela região, pastor da igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão, que estava abrindo aquele primeiro trabalho ali em Atlanta, no estado da Geórgia, por onde eu estava vivendo. E então aquele pastor começa também a nos visitar e a continuar fazendo aqueles trabalhos de libertação. E o que eu acho interessante, que eu me lembro muito bem, que este pastor que era da congregação cristã, este ancião, me disse que eu não ficaria na sua igreja, porque Deus me levaria para a Assembleia de Deus, porque o Senhor me usaria de forma diferente na palavra, no louvor. E então, assim como aquele homem falou, se cumpriu esta palavra. E então, aqueles irmãos da Assembleia de Deus, pastor Antônio, juntamente com ele e outros irmãos, começaram a me visitar, a orar pela minha vida, pagaram um preço pela minha vida em campanhas de oração, de libertação, e o Senhor foi me libertando, e o Senhor foi fazendo a obra na minha vida. E eu me recordo que eu lia a palavra de Deus várias horas por dia, e quanto mais eu lia aquela palavra, quanto mais eu mergulhava nos textos, a minha alma era como rios que fluía dentro de mim. E eu ia cada dia me limpando, me lavando, me purificando, melhorando, voltando à minha memória. E o Senhor foi me curando de forma que eu nem acreditava o que estava acontecendo comigo. Amados, Deus é maravilhoso e Deus é fiel. Deus salvou a minha vida, salvou a vida da minha mãe. Nós nos entregamos para o Senhor, fomos para a igreja, começamos a congregar. Foi longo o meu período de libertação, porque eram legiões de demônios, que na verdade eu não tinha enfermidade nenhuma, na verdade eu estava possessa por uma legiões de demônios que queriam me aprisionar e queriam impedir que a obra de Deus se realizasse na minha vida. Só que aquilo que Deus escreve, o inimigo não pode apagar. Aquilo que Deus escreveu para cada um de nós, o diabo não pode apagar. Porque maior é o Senhor que está conosco. O Deus da nossa vida, Ele é tremendo. Se nós crermos nele, se nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele entra, Ele faz morada e Ele nos liberta. Eu e minha mãe começamos a congregar. Eu comecei a louvar o nome do Senhor. Nasceu esse primeiro desejo no meu coração e assim o Senhor foi trabalhando e fazendo aquela obra maravilhosa na nossa vida. Tive o privilégio de estar numa igreja junto ao pastor Carlos Goulart, que foi o meu pastor, que também orou muito pela minha vida junto com a sua família. Uma igreja de muito ensino, uma igreja que amava a palavra de Deus, e então eu pude aprender muitas coisas na escola dominical, com os grandes professores teólogos que ali estavam para nos ensinar, como o pastor Alderi Nelson Rocha, o pastor Belchior, que nos ajudou muito nessa caminhada. Então, eu comecei a pregar também a palavra de Deus. Deus me levou em vários lugares dentro dos Estados Unidos, em alguns estados onde eu pude contar meu testemunho, pregar, louvar o nome do Senhor e ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Até que chegou o dia
que o Senhor fez a obra completa nas nossas vidas e nos trouxe ao Brasil, para que pudéssemos então continuar fazendo a obra do Senhor aqui na nossa nação, aqui no meio do nosso povo. Eu quero louvar a Deus e eu quero engrandecer ao Senhor através deste testemunho. Talvez você está assistindo agora o meu testemunho, a minha história de vida, e quem sabe você não está passando algo parecido com alguém da sua família. Quem sabe você não está se vendo agora num momento de desespero, sem saber que direção tomar, sem saber o que vai ser da sua vida. Mas nesta manhã, neste dia, eu quero profetizar que o Senhor fará na sua vida o que Ele fez na minha vida também. Porque Ele foi maravilhoso. Ele foi o Deus que me libertou, que me resgatou. E Ele fará isso na sua vida também. Se você crê, se você abrir o seu coração, se você buscar na fonte certa, que é Cristo, o único que tem poder de nos libertar é o Senhor. Ninguém mais pode nos libertar a não ser Deus, que tem todo o poder em suas mãos. Se você crer, se você confiar, Ele fará isso na sua vida também. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço verdadeiramente quem Ele é, porque eu vivi a cura e a libertação de Deus na minha vida. Hoje já fazem mais de 19 anos que eu faço a obra de Deus. Prego, louvo o nome do Senhor e engrandeço a Deus por tudo que Ele fez por mim. E Ele pode fazer isso na sua vida também. Que Deus te abençoe, meus queridos. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, que você tenha sido edificado através do meu testemunho. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.